34:10. Nenhum semelhante em todos os... Perdão. 10. E nunca mais se levantou homem em Israel, profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Amada igreja, em Israel nunca mais levantou um homem como Moisés. Mas você vai dizer para mim, pastora, Moisés foi um homicida. Sim, foi. Ele matou? Sim. Ele matou um egípcio para que a glória de Deus surgisse. E olha o que Deus faz. Moisés foi colocado num cestinho à deriva e cai diretamente na casa de quem? De Faraó. Quem cuida de Moisés? Moisés tornou-se um príncipe. Um homem na casa de um homem, mas o príncipe do Senhor dos Exércitos. E Deus nessa noite quer te usar como príncipe, como princesa na casa dele. São privilégios de poucos. E está aprendendo o que Deus está nos falando hoje, nesta noite, para mim e para você. Moisés era gago. Moisés não era egípcio. Não era. Mas quando você está no ventre materno, Deus já tem um chamado específico na sua vida. Basta você abrir e dizer: eis-me aqui. Posso andar por caminhos errados, posso me desviar da presença dele, porque a palavra dele diz que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? Então nessa noite, se você está caído, diga: eu quero levantar em nome de Jesus. É em nome dele que você vai levantar. Moisés andou por caminhos desertos, sozinho. Igreja, eu vou te dizer uma coisa. Guarda isso, meu querido, minha querida. Guarda esse pedacinho no seu coração. Muitas pessoas, quando te vêem no deserto, choram por você, sofrem por você. Mas quando vê você brilhando, quer destruir, quer ofuscar o seu brilho. Cuidado. Quando você está no deserto, chora junto com você. Mas quando você levanta o braço, não há mais um pouco de plumo na presença de Deus, que ofuscar o brilho do Espírito Santo em você. Toma muito cuidado. Moisés, apesar de ser gago, de ter todos os erros, quem nesta noite sabe aqui o que é o Pentateuco? Mesmo já viu? 5 livros da lei. O que são os Pentateucos, igreja? O que são? Eu não estou escutando. Igreja, Moisés, apesar de ser gago, apesar de ser homicida diante dos olhos dos homens, o Senhor deu ele a plenitude de escrever o Pentateuco, instrumento para tirar uma nação de um abismo, de um deserto. O Pentateuco são os livros. Fala aí para mim, para a igreja entender. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Um homem, foi ele que foi o que mais escreveu livros para nos elevar até o trono de Deus. Abra aí na sua Bíblia, vou voltar lá. Abra na sua Bíblia, em Jeremias 51, 1. Jeremias 51. Glória a Deus. E a palavra do Senhor está dizendo assim: assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Igreja, uma coisa que eu aprendi, eu só não consegui pegar a mensagem. Muito cuidado com quebra de princípio de autoridade. Tenha muito cuidado. Não quebre autoridade. Cuidado, vigia. Autoridade é quem, pastor? Autoridade
aquela cidade. E Deus ali usa Jeremias para poder tentar, para poder parar, para o povo ver que Deus é autoridade em todos os lugares. Toda autoridade é constituída por. E quando você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando quem? Não é a mim. Essa resposta foi muito baixinha, muito baixa. Quando você não respeita a autoridade que está dirigindo a sua vida, você está desrespeitando quem? Ainda está fraco. Você está desrespeitando quem? É você gravar. Nós gravamos. Não quebra princípios de autoridade. É perigoso. Muito perigoso. A Juscelia, nós estávamos no mês passado. Não, eu fui uma antes dela. Nessa foi na segunda, eu fui na primeira. E saiu essa ministração. Eu procurei esse DVD para comprar e não encontrei. Cuidado. O pastor Josué Gonçalves chama-se Cuidado para não quebrar princípios de autoridade. Muito cuidado. Então, igreja, vamos continuar aqui. Samuel, segundo homem. Segundo homem. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. 12:3. Amém, igreja? Glórias, glórias ao teu santo e doce nome. E o Senhor disse o que para ele? Olha bem aqui, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Igreja, o Senhor está chamando aqui. Aqui, presta atenção. Eu hoje não sou Samuel, jamais. Sou Zuma do Aço Magalhães. Mas hoje eu me coloco aqui, no centro desse altar, e pergunto para a amada igreja como Samuel fez. Defraudei alguém aqui na igreja? Roubei o boi de alguém aqui? Destruí casamento de alguém aqui? Essa foi a pergunta que Samuel fez ao povo daquela cidade. E hoje eu estou perguntando a você. Deus pode hoje marcar um encontro agora com Satanás, agora, para perguntar como está a sua vida com ele? Pode, igreja. Você tem defraudado alguém, você deve alguém, não pagou, então pague. Se você pegou o gado de alguém, restitua 3 vezes mais aquilo. Se você destruiu o casamento, corre logo e vai consertar esse nome de Jesus. Samuel está perguntando aqui, eu estou perguntando para a igreja. Eu faltei com amor com alguém aqui na igreja? Faltei com a minha ajuda para algum membro da igreja? Aí nós vamos ver a
Noé. Noé, sim. Abra sua Bíblia. Em Gênesis 6, 9. Amém? Abra a Bíblia em Gênesis 6, 9. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja, vai com glória. É glória que sobe, é glória que desce, o fogo do Espírito Santo nos enche e nos inunda o nosso coração. Porque o nosso Deus é exaltado sobre os céus e a terra. E tudo que se contém. E a palavra do Senhor nos diz assim, 6, 9. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Igreja, a terra foi tomada de violência. Mas não estou dizendo a terra para fora. Muitas vezes as igrejas estão sendo cheias, abarrotadas de pessoas, como digo, ramanaias, suricamanaias, de pessoas, bebês, pessoas que não aceitam ser corrigidas e disciplinadas. Noé estava numa geração que estava corrompida, e aquele cheiro chegou tão terrível diante dos olhos de Deus, que Deus se arrependeu de ter criado um homem. Deus se arrependeu de ter criado animais. Naquele momento Deus se arrependeu e queria destruir aquela terra. E o que ele fez? Ele vai e chama Noé e dá uma ordem a Noé. Noé, construa uma arca dessa forma, nessa dimensão. O Senhor Jesus hoje está chamando você para povoar a igreja aqui na terra.